Olá, crianças da paz do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham tido mais uma semana abençoada e de paz com Jesus. Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a história da vida de Jesus. Vocês lembram que na aula da semana passada nós falamos sobre a morte de Jesus, uma morte de cruz. Isso mesmo, Jesus morreu na cruz por amor a mim e a você e nos deixou uma promessa de vida eterna. Mas será que ele ficou morto, crianças? Abra sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 20. Nós vamos ler do versículo 11 ao 18, que diz assim: Jesus aparece a Maria Madalena. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram o corpo do meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tirasse, dize-me onde pusestes, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e disse-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: Vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera essas coisas. Isto mesmo, criança. Maria Madalena foi até o sepulcro onde Jesus havia sido colocado. Porém, chegando lá, ela encontrou o túmulo vazio, crianças. Isto mesmo, Jesus havia ressuscitado. Ao 3º dia de manhã, quando ela chegou lá e viu o túmulo vazio, Maria se entristeceu muito. E então, aos pés, ela chorou, pois ela não sabia onde estava o corpo do Senhor Jesus. Então, avistando, havia 2 anjos lá dentro. E um deles lhe perguntou: Mulher, por que choras? Então Maria, agoniada, respondeu-lhe porque não sabia onde estava o corpo do seu Senhor. Então Maria, voltando-se, começou a chorar, quando de repente outra voz lhe pergunta: Mulher, por que choras? Maria novamente respondeu: Senhor, se tu pegastes o corpo do meu Senhor, dize-me onde está. Então, novamente, Jesus, falando com Maria, disse: Maria. Naquele instante, Maria viu que era Jesus. Então ela disse: Rabone, que quer dizer mestre. Naquele momento, Jesus virou para Maria e disse assim: Não me detenhas, vá ter com os discípulos e diga-me o que aconteceu. Então, naquele instante, Maria saiu correndo para anunciar que Jesus havia ressuscitado. Isso mesmo, crianças, Jesus ressuscitou. Então, hoje, nós não devemos mais chorar a morte de Jesus, mas devemos nos alegrar, porque a promessa se cumpriu. Ele morreu na cruz para que hoje pudéssemos ter os nossos pecados perdoados, mas ressuscitou para nos dar a vida eterna. Então, Maria foi ter com os discípulos e anunciou as boas novas, anunciou a ressurreição de Jesus. Os discípulos, por sua vez, estavam tenebrosos, com medo dos judeus, pois não sabiam o que podia lhes acontecer. Então, quando Jesus chegou, eles também não reconheceram quem era Jesus. Então, Jesus chegou perto deles e disse: Por que estáis atemorizados? Por que estáis com medo? Os discípulos, sem reconhecer que era Jesus, não sabiam o que dizer. Então, Jesus lhe apresentou: Se sou eu. Imediatamente, Jesus pediu para que pusesse algo na mesa para que comesse, pois ele haveria de subir, mas Jesus precisaria ter uma conversa com os discípulos. Jesus disse assim para os discípulos: Fiz discípulos, então quero que vós fazeis discípulos também. Ou seja, crianças, eu e você devemos ser discípulos de Jesus,
devemos anunciar o Evangelho a toda criatura. Abra comigo a sua Bíblia também, lá no livro de João, capítulo 14, versículo 3, que diz assim: E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então essa foi a promessa que Deus fez aos discípulos, que ele iria voltar ao Pai e que depois voltaria para nos buscar. Então, crianças, enquanto nós estamos aqui, nós devemos fazer discípulos, assim como Jesus. Jesus fez os seus discípulos e nós deveremos anunciar o Evangelho a toda criatura. Nós devemos pregar o Evangelho a todos que estão perdidos, para que todos possam saber que a morte de Jesus na cruz nos garantiu uma vida eterna. Depois que Jesus falou com os discípulos, depois que Jesus deu toda aquela ordem, Jesus deu um sopro de Espírito para que pudesse ficar conosco o Espírito Santo de Deus. E aí, depois de ter dado todos os ensinamentos aos discípulos, Jesus subiu numa grande nuvem. Então, conforme ele ia falando com os discípulos, ele ia subindo, até que ele desapareceu, crianças. Isso mesmo. Hoje, Jesus mora no céu, junto com o Pai. Mas aqui na terra, temos o seu Espírito Santo, que nos consola, que nos ajuda e nos orienta em tudo quanto tivermos que fazer nos momentos de aflições. Por isso, não devemos temer o mal. Vocês sabem, crianças, que tudo isso que estamos passando é uma promessa de Deus, mas que não era o fim e que não era para nós temermos, porque tudo estava escrito nas Escrituras, que é a palavra de Deus. Então, tão somente devemos confiar nas promessas de Deus e esperar que tudo seja feito conforme a sua boa vontade. Então, crianças, agora vai aí para vocês algumas perguntinhas, que aí vocês podem me mandar as respostas, ok? Então, vamos lá. Jesus morreu na letra B. Jesus, ao 3º dia. Maria Madalena foi até o de Jesus. E a última, Jesus, alguma coisa, ao céu. Mas um dia Jesus? Então, crianças, responda para mim, complete as frases e mande para mim. Desejo para vocês uma ótima semana e que vocês possam ter gostado mais uma vez da nossa aula. Tchau, beijos.